Olá, amigos e amigas. Que nosso Deus nos abençoe e nos guarde em todo este mundo, pois a maioria das pessoas andam dispersas neste mundo que vivemos. Então, amigos e amigas, depois que foi ferido o pastor de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, foi morto, as suas ovelhas ficaram dispersas no mundo, ou seja, o povo todo da terra ficou sem o verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus. E o povo andam dispersos procurando aqui ou ali, mas não sabem que a igreja verdadeira é Cristo. Então, amigos, nosso Deus perdeu a paciência com as ovelhas, ou seja, o povo, porque as ovelhas estavam cansadas de Deus. Porque as ovelhas, ou seja, o povo, mataram o seu próprio filho, que ele colocou no mundo para ser o pastor das ovelhas. E para provar nas Escrituras como Deus perdeu a paciência com o povo da terra, veja em Zacarias capítulo 11, versículo 6. Vamos ler, amigos. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor Deus. Eis que, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Vejam, amigos meus, que Deus pegou a vara chamada graça e os quebrou para anular a aliança que Deus, fez com todos os povos. Isso está escrito em Zacarias, capítulo 11, versículo 10 e 11. Vamos ler? Tomei a vara chamada graça e quebrei, para anular a aliança que eu fizera com todos os povos. Então, amigos e amigas, vocês sabem que aliança é essa? Que Deus citou em Zacarias, capítulo 11, versículo 6? Vejam, amigos, que essa aliança é o Novo Testamento, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, que Deus anulou. Então vejam que Deus não teve mais piedade dos moradores desta terra. Então, amigos, vejam que depois da morte do Senhor Jesus, há tantas injustiças. Homens matam-se uns aos outros. Pai matando filho, filho matando pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe. Amigos, há tanto mal nesta terra, há tanta desunião entre o povo, ou seja, porque Deus tirou a união do povo, pois cada qual quer para si. Pois nosso Deus quebrou também a vara, a segunda vara chamada união, para romper a irmandade, também entre Judá e Israel, mas não esquecendo também das guerras que matam milhares de pessoas, crianças inocentes. Também criam instituições e chamam de igrejas de Deus, colocam nomes nessas instituições, chamam de casa de Deus. E as pessoas ou homens que frequentam ou são membros, a maioria dos homens ou
como também mulheres, querem ou desejam ser pastores ou pastoras, e os líderes de suas instituições unge esses pastores falsos e saem pregando pelo Brasil e o mundo afora, e por aí vai. Veja que essa unção não é ou vem de Deus, pois os líderes são pior que os pastores. Mas, meus amigos, vejam que não para por aí. Vejam que esses pastores falsos e insensatos foi o Senhor Deus quem os colocou nesta terra, como está escrito em Zacarias, capítulo 11, versículos 15. Vamos ler? O Senhor me disse: toma ainda os apetrechos de um pastor insensato. Versículo 16, porque eis, suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Ou seja, as pessoas não buscará desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Então, amigos, não é o que acontece nesse mundo? Não enxerga quem não quer. Agora vocês vejam, amigos, no capítulo 10 de Zacarias, versículo 2, vamos ler. Vejam que as famílias idolatram os falsos pastores, pois eles falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso andam o povo como ovelhas, aflitos, porque não há pastor. Mas, amigos, não pense vocês que nosso Deus abandonou aqueles que clamam o seu nome e pede por misericórdia, porque aonde estiver 2 ou 3 clamando, Deus está lá, no meio deles. Isso está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Vamos ler? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Mas, amigos e amigas, o tema que queríamos compartilhar com vocês, será que, na volta do Senhor Jesus, uma grande maioria de pessoas serão salvas ou uma pequena parte será salva na volta de Jesus? Mas, amigos, com a ajuda do Espírito Santo de nosso Deus, vamos ver o que a Bíblia diz sobre este tema. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Vamos ler? Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar ou contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, ou seja, Jesus, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Mas, amigo, temos que prestar atenção. Nesta grande multidão de
todas as nações, tribos, povos e línguas. Veja bem, essa grande multidão é desde o princípio do mundo até a volta de nosso Senhor Jesus. Vejam bem, muitas nações já foram terminadas no mundo desde o princípio e ergueram outras em seus lugares desde o começo do mundo. Então, amigo, essa grande multidão, ela começa a ser formada desde o princípio do mundo até a volta de nosso Senhor Jesus. Veja que essa multidão é incluída os que morreram em Cristo, como também todos os que estiverem vivos de corpos físicos em nosso tempo. Mas, amigo, o que estiverem vivos de corpo físico no mundo, toda a Bíblia cita quantos irão se salvar. Veja, amigos, que também a Bíblia responde essa pergunta. Veja que toda a população deste mundo que estiver vivos de corpo físico só se salvará 30% das pessoas que estiverem vivos, ou seja, de corpo físico, no mundo. Ou seja, a terça parte. Então, amigos, em nosso mundo, há cerca de 8 bilhões de pessoas vivas de corpo físico. É só uma terça parte é que será salva na volta de Jesus. Mas, amigos, como podemos provar isso a vocês? Então, amigos, vocês abram suas Bíblias em Zacarias, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler? Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Que isso venha a ser 60,6%. Mas a terceira parte restará nela, ou seja, que reinaremos com Jesus na terra os 1000 anos, como está escrito. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vamos ler? E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. Versículo 10, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso está escrito também em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Confira. Mas, amigo, e essa terceira parte que Deus fará passar pelo fogo e purificará, no versículo 9, capítulo 13 de Zacarias. Então, amigos, essa terceira parte que Deus purificará é um dos 2/3 que perecerão no inferno, e Deus os purificará, como a prata e o ouro, mas isso será depois dos 1000 anos do reinado de Cristo na terra, na segunda ressurreição. Então, amigos, se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Telefone
dê a sua opinião, faça a sua pergunta através das redes sociais. Bom, amigos, ficamos por aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.